Hoje vamos falar sobre a lei de Deus. A lei de Deus trata sobre relacionamentos. Do primeiro ao quarto mandamento, os relacionamentos com Deus. E do quinto ao décimo mandamento, os relacionamentos entre os seres humanos. Ela define normas para os relacionamentos. Ela define parâmetros, limites para os relacionamentos. Como é que a Bíblia define pecado? Vamos ver dois textos. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ora, Paulo está dizendo aqui, a lei mostra o que é pecado. Texto de João, 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque a lei é porque o pecado é transgressão da lei. Veja, está muito claro, a Bíblia fala, existe uma lei, o que transgride a lei, isso é pecado. Nós, seres humanos, irmãos, possuímos uma natureza pecaminosa, uma inclinação para o mal, uma natureza carnal. Veja o texto de Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias está dizendo aqui, é impossível você se avaliar, porque o coração do homem, o pensamento do homem, a Bíblia quando fala o coração, normalmente está se referindo à mente. A mente do homem é corrupta, desesperadamente corrupta. Portanto, as nossas avaliações, se nós as fizermos em função do nosso próprio conhecimento, em função do nosso pensamento, ela será uma avaliação falsa. Nós não temos condição de nos avaliarmos. Necessitamos de parâmetros reais, de parâmetros concretos para fazermos a nossa avaliação. E essa é a função da lei. A lei de Deus é como um espelho que revela quem somos. É como um par de óculos que nos ajuda a enxergar com nitidez o que o pecado realmente é. A lei traz clareza e convicção à vida e ao caráter, e ao mesmo tempo revela o caráter de Deus e o que é importante para ele. É a lei de Deus, irmãos, que nos mostra o que é pecado. É a lei de Deus que nos dá convicção do que é errado ou do que é certo, o que não devemos fazer. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Jesus reafirmou a importância deles. Veja o texto de Mateus 22, versos 37 até 40. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. E ele acrescentou, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei de Deus fundamenta-se no amor de Deus. Por que a lei de Deus fundamenta-se no amor de Deus? Porque Deus é amor. E a expressão do seu caráter só podia ser uma expressão de amor. A lei de Deus, então, trata de relacionamentos, como dissemos no início desse estudo. As palavras de Deus aos israelitas no Sinai, e que hoje chegam até nós, mostram que a lei trata de relacionamentos. Deus a deu para proteger nossa relação com Ele e com o próximo. Porém, Satanás distorceu a beleza da lei, levando muito a vê-las como um fardo. Em vez de associá-la ao amor e à liberdade, a relacionam ao legalismo. Mas a Bíblia afirma, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. O que é o amor a Deus? O amor a Deus é guardar os seus mandamentos. E como dissemos, esses mandamentos dizem respeito a relacionamentos. Vejamos primeiro ao quarto mandamento, lá em Êxodo 20. Amor a Deus, primeiro mandamento, não ter outros deuses diante de ti. O Senhor Deus exige exclusividade. Quando nós colocamos outros deuses, outras coisas, outros valores no lugar de Deus, nós estamos pecando contra o primeiro mandamento. Diz ainda não o segundo mandamento, não fazer imagens, não adorar, não prestar culto. Não procure representar o Deus com coisas físicas, com expressões físicas, com esculturas, com imagem. Não se prostre a ela.
Terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. E às vezes pensamos, como é que tomamos o nome de Deus em vão? Quando nos dizemos cristãos, irmãos, e não temos uma conduta compatível com ser cristão, coerente com ser cristão, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Mas ainda o quarto mandamento, santificar o sábado. Santificar o sábado como memorial da criação. Quando nós guardamos o sábado, santificamos, separamos o sábado, nós estamos declarando que o Senhor Deus é que criou todas as coisas. Esses são os relacionamentos verticais, os relacionamentos com Deus. Mas os 10 mandamentos falam também de relacionamentos horizontais. Isso é relacionamento entre os humanos. E são esses os mandamentos. Honra o pai e a mãe. Não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar, não cobiçar nada que pertença ao próximo. Não dar falso testemunho, quer dizer, não mentir. A lição propõe uma meditação para cada um de nós, e eu quero lê-la. O que mudaria se a lei de Deus, o amor a Ele e ao próximo, estivesse no centro da minha vida, da minha família e da minha igreja? Se eu tiver a lei de Deus no coração, quais vão ser as minhas atitudes? Quais vão ser os meus comportamentos? Se a igreja tiver a lei de Deus no seu coração, quais serão as atitudes da igreja? Quais serão as atitudes da família, de uma família que tem a lei de Deus no coração? E eu quero estender esse pensamento. Qual seria o comportamento da sociedade, da nação, se os 10 mandamentos de Deus, os simples 10 mandamentos da lei de Deus, fossem observados, fossem fielmente observados? Nós temos milhares de leis, milhares de portarias, milhares de orientações, de normas, e nós vivemos num mundo de injustiça, num mundo de maldade, num mundo de sofrimento. Se somente os 10 mandamentos de Deus fossem observados, fossem obedecidos, como que seria diferente a nossa sociedade? Como seria? Veja, 10, simplesmente 10 mandamentos. Somente 10 mandamentos que podem dar uma orientação, que dão uma orientação totalmente diversa de toda aquela que a gente vê. Que Deus esteja conosco, que nós tenhamos amor pelos 10 mandamentos. Amor pelos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são proibições, mas eles são cuidados, orientações cuidadosas de Deus para cada um de nós.